queridos, boa tarde, bom dia. Voltamos, né, para concluir nossa aula de ciências, nossa segunda e terceira aula semanal. Tudo bom com vocês? Então, vamos continuar a falar sobre o sistema nervoso, né? E dando continuidade aos problemas e cuidados, né? E também ao uso de substâncias nocivas, que são as drogas. Nós seguiremos, né, da página 138 à página 143. Vamos seguir? Na aula anterior, né, nós falamos, na semana anterior, que eu estou falando, nós já vimos dos possíveis problemas que podem ocasionar em nossa coluna, e que afetam diretamente o sistema nervoso. Então, agora nós daremos sequência, né, revendo mais uma vez e acrescentando algo a mais. Então, nós vimos que não é possível prevenir todas as alterações que atingem o sistema nervoso, pois não conhecemos as causas de várias delas. No entanto, né, sabemos que muitas alterações em outro sistema do corpo afetam o sistema nervoso. Então, vamos lá. Quais seriam esses problemas? Alterações no sistema cardiovascular, como a hipertensão, né, que é a pressão alta, eles afetam diversos órgãos do corpo, incluindo o cérebro. O rompimento de um vaso sanguíneo, por exemplo, né, que é chamado de acidente vascular cerebral, né, o derrame, pode provocar a morte de tecidos de uma parte do cérebro. Isso aí compromete completamente a vida da pessoa, né? O paciente pode falecer ou apresentar danos permanentes, né, como perda de visão, paralisia, né, nos membros. Então, um acontecimento que ocorre no cérebro afeta o resto do corpo da pessoa. A poliomielite, que é conhecida como paralisia infantil, ela é provocada por um vírus que destrói neurônios também, então, em consequência, ocorre a paralisia, né, e a atrofia, que é a degeneração e perda de funções dos músculos de movimentos voluntários, podendo também levar à morte do paciente. Aí existe a vacinação, né, por isso que de 0 a 5 anos as crianças devem ser vacinadas, né, vocês lembram lá do Zé Gotinha, né? Zé Gotinha é justamente a vacina contra a poliomielite. Nós também vimos que traumatismo, né, na coluna, que a nossa medula fica na coluna, então quando ocorre um traumatismo, acaba atingindo a medula, e que assim, quando as lesões ocorrem na parte torácica, vejam aí a distribuição da nossa coluna, ó, os nomes das partes, na parte de cima aí, ó, dos ombros, é chamada de vértebras cervicais, nessa parte aqui, cervical, torácica, lombar, aí desce mais um pouquinho o sacro, e lá no finalzinho, o cóccix. Então, a depender do local onde ocorra a lesão, pode causar danos, né, conforme esse que está sendo exposto aqui, tetraplegia, olha aí, gente, só move o pescoço, os membros estão todos paralisados, ou paraplegia, move diferentes partes do corpo. Já desce um pouquinho, né? Já dá para mover o braço, né? Os braços, mas as pernas estão paralisadas. Então, alguns um pouco mais embaixo, né? Outros um pouco mais acima. Então, a depender de onde ocorre essa lesão. A gente vê aqui, ó, na parte superior do texto, da imagem, ele diz assim: quando as lesões ocorrem na parte torácica e no início da parte lombar da coluna, que é aqui, ó, olha aqui, a região torácica, onde fica o tórax, e aqui no lombar, né, que fica um pouco mais abaixo, podem causar paralisia dos membros inferiores, isto é, a paraplegia, que é esse aqui. As lesões na parte cervical da coluna podem causar a paralisia dos membros superiores e inferiores. Olha aqui a parte cervical, a parte mais acima. Então, a pessoa fica com os membros imóveis. São problemas que podem acontecer, né, no sistema nervoso. Aí a saúde do sistema nervoso. Cuidados gerais com a saúde são fundamentais para prevenir problemas no sistema nervoso. É importante, por exemplo, evitar sedentarismo, o excesso de peso, o fumo, o consumo de bebidas alcoólicas e de gordura, e dormir o número de horas necessárias para ter o descanso adequado. São exemplos, né, de como cuidar do nosso corpo. Outro ponto importante é tentar lidar com os problemas e as situações de tensão de forma equilibrada. Aí tem várias dicas aqui que nós precisamos, né, estar sempre tomando nas diversas situações da nossa vida para se manter saudável.
Então, pratique atividades físicas orientadas por especialistas, porque elas ajudam a diminuir as tensões. Reserve parte do seu tempo para o lazer, então é importante, né, a pessoa ter lazer para manter o seu corpo, manter a sua mente saudável. De preferência, realize atividades que desenvolvam alguma habilidade ou que permitam a interação com a natureza ou as pessoas. Procure conversar ou desabafar com familiares e amigos, né, que isso pode ajudá-la a enfrentar os problemas e fazer você se sentir melhor. Vários estudos científicos indicam que desde que uma pessoa tenha o suficiente para suas necessidades básicas, né? Quais seriam as necessidades básicas? Comida, moradia, educação, vestimentas, etc. Cada um sabe, né, quais são as suas necessidades. O aumento de ganhos materiais não contribui tanto para a felicidade quanto muitos pensam. Então, às vezes, não é só você querer mais e mais e mais. Você tendo o seu básico, né? Tendo como manter as suas necessidades, como suprir as suas necessidades, isso já garante a felicidade. Quando ajudamos os outros, estamos cultivando amizades e aumentando o nosso próprio nível de bem-estar e felicidade. Agora a gente fala sobre as substâncias psicoativas, que são as drogas. No sentido geral, droga é toda substância natural ou sintética que provoca alterações no funcionamento do organismo. Algumas drogas agem no sistema nervoso e modificam a maneira de sentir, pensar ou agir. São as chamadas substâncias psicoativas. Então, para simplificar, vamos chamá-las apenas de drogas. Então, algumas são usadas como medicamento, não é? Olha aqui, elas modificam a ação de neurotransmissores, que são os responsáveis pela transmissão dos impulsos nervosos. Vocês lembram que nós falamos logo no início, né? Um neurônio, né, envia informação para outro neurônio, vão passando, né, um para o outro. Então, algumas drogas modificam a ação desses neurotransmissores. Aí existem vários tipos de drogas. Um exemplo citado aí no texto são drogas depressoras. Elas diminuem a atividade do sistema nervoso central e podem provocar sonolência, movimentação lenta, né? Então, como o próprio nome já diz, depressoras, a pessoa vai ficar mais tranquila, mais calma, não é? Já tem outras que fazem o contrário, drogas estimulantes. Elas aumentam a atividade do sistema nervoso central, diminuem o sono, tornam a pessoa mais nervosa e agitada, entre outros sintomas. Outro tipo de droga, as drogas perturbadoras ou alucinógenas. Ó, pelo nome, alucinógenas, elas produzem uma mudança na qualidade do funcionamento do sistema nervoso central, podendo causar alucinações, né? Então, a pessoa vê ou sente coisas que não são reais. Exemplos de drogas lícitas, fumo e bebidas. Lícitas porque são permitidas pela lei, então permitidas o comércio para maiores de 18 anos. Não quer dizer que elas façam bem. Já existe outro tipo de drogas que são as ilícitas, né? São aquelas que não são permitidas nem mesmo para maiores. Maconha, crack, cocaína, são exemplos. Além de prejudicar a própria saúde, né, para quem usa, está sujeita a penas da lei, né? Então é crime. Olha aqui. Todas as drogas podem causar algum prejuízo à saúde, mas os efeitos variam de acordo com a quantidade, o tipo de substância utilizada e as características da pessoa que as utiliza. Então, tem muitas ideias, assim, diferentes, né? Depende de muitos fatores. A quantidade, né? O muito ou pouco, o tipo de substância, né? Já que são vários tipos de drogas. E também depende da pessoa que vai utilizar. Logo depois de ingerir alguns tipos de droga, a pessoa passa a ter uma sensação de prazer, sentir-se alegre, relaxada ou com mais energia. Mas depois aparecem efeitos desagradáveis que variam, né, com o tipo de droga e a quantidade consumida. Pode ser um grande cansaço, medo, depressão, problemas de memória, dificuldades de concentração e aprendizagem, enfim, várias sensações. Com o tempo, o cérebro pode ser afetado permanentemente, prejudicando a memória, a atenção, a concentração, a capacidade de raciocínio. O uso repetido por alguns tipos de drogas pode causar danos aos pulmões, fígado, coração, rins e cérebro, levando a pessoa à morte. Outras podem também provocar dependência química, não é?
Vamos falar um pouquinho sobre a dependência. Olha, as drogas causadoras de dependência ativam o sistema de recompensa existente no cérebro. Lícitas ou não, todas provocam um aumento rápido na liberação da dopamina, que é o neurotransmissor envolvido nas sensações de prazer. Com a repetição da experiência, os neurônios que liberam dopamina já começam a entrar em atividade ao reconhecer os estímulos ambientais e psicológicos vividos nos momentos que antecedem o uso da substância, que é o fenômeno conhecido popularmente como fissura. É por esse mecanismo que voltar aos locais em que a droga foi consumida, a presença de pessoas sobre o efeito dela e o estado mental que predispõe ao uso pressiona o usuário para repetir a dose. Então, aquela situação toda, né, o ambiente, a pessoa, o usuário já se sente pronto para repetir a dose. O condicionamento que leva à busca da droga fica tão enraizado nos circuitos cerebrais que pode causar surtos de fissura depois de longos períodos de abstinência. A pessoa deixa de ser usuária, mas a dependência persiste. Você sabe que não é tão fácil, né, uma pessoa se livrar das drogas. Por isso que é tão importante evitar ter o primeiro contato, né, porque o que acontece? Às vezes, né, alguém acha que consegue se sair facilmente, mas quando resolve experimentar, descobre que não é bem assim. Se torna dependente e aí não consegue se sair mais. Então, já sabemos, né? Passar bem longe desse tipo de substância, que nos fazem mal, né? E sem contar assim, que não fazem mal só para quem usa, faz mal para toda a família, né? Faz mal para todo mundo que está perto daquela pessoa, quem gosta principalmente, né? Porque a gente não quer ver ninguém mal, a gente gosta de alguém e a gente quer ver esse alguém bem, né? A gente quer ver todo mundo bem, a nossa família a gente quer ver bem. Se tem alguém da nossa família que não está bem, que está mal por qualquer situação, a gente também não fica bem, a gente fica mal, fica todo mundo mal. Então, vamos passar longe disso aí, né, gente? Vamos procurar passar longe, evitar mesmo. O condicionamento empobrece os pequenos prazeres cotidianos. Então, encontrar um amigo, uma criança, a beleza, na paisagem. No usuário crônico, os sistemas de recompensa e motivação são reorientados para os picos de dopamina provocados pela droga e seus gatilhos. Com o tempo, a repetição do uso torna os neurônios do sistema de recompensa cada vez mais insensíveis à ação farmacológica da droga, que é o fenômeno conhecido como tolerância. Mas e aí, gente, onde procurar ajuda? Esse textinho aqui não está no seu livro, certo? Mas vocês podem acompanhar aí comigo, que eu vou ler para vocês. Olha, onde procurar ajuda? Se por acaso, né, alguém se encontra nessa situação, vocês já sabem como vocês podem estar ajudando, né, um amigo, um conhecido, um parente. Ó, milhares de instituições, muitas não médicas, formam uma rede nacional de assistência com ações de promoção, prevenção e proteção à saúde dos usuários. A maioria, 70%, né, são instituições de autoajuda, como os Alcoólicos Anônimos. O SUS tem os Centros de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas, que são os CAPs, de atendimento diário, com atividades laborais, de lazer e de cidadania. A internação em hospital psiquiátrico não é a principal forma de tratamento. Quando necessária, a diretriz é que seja curta e aconteça preferencialmente em hospitais gerais, com acompanhamento pelos CAPs. As ações de redução de danos à saúde, desenvolvidas em mais de 600 instituições pelo Brasil, já reduziram o número de casos notificados de AIDS entre usuários de drogas injetáveis, sem aumentar o consumo de drogas injetáveis. Então, vamos lá. Álcool. Vamos falar um pouquinho do álcool, né? Nós já conhecemos o problema do álcool, e principalmente para quem costuma fazer uso de veículos automotores, né? É um perigo, né? Acaba se tornando uma arma na mão de uma pessoa alcoolizada. Inclusive é crime, né? Não pode dirigir um carro, não pode pilotar uma moto, a pessoa fazendo uso de álcool. À medida que aumenta a concentração, né, do álcool no sangue, os centros nervosos que controlam o raciocínio e os reflexos, a coordenação motora e a memória passam a funcionar de forma lenta. Então, todo o organismo é alterado. A pessoa perde a firmeza para andar e pensar e fala com dificuldade. Pode ficar agressiva e apresentar comportamento social inconveniente. Quem foi que nunca viu, né? A pessoa bêbada, como é que fica?
sai cambaleando, né? Sai caminhando, cambaleando, querendo cair. Outras vezes começa a dar risada, outros começam a chorar, outros ficam valentes, né? Então, uma série de reações que acontecem pelo uso do álcool. Aí, continuando, provocando sonolência, diminuindo o reflexo, imagine uma pessoa dessa forma dirigindo um carro. Então, essa foto aqui, essa imagem é de um acidente, né? De um automóvel envolvido por um acidente causado por um motorista que estaria embriagado. Então, não pode, né, gente? De jeito nenhum. Aí existe também a pessoa que se torna alcoólatra, né? E não consegue deixar o vício, não consegue largar o álcool. Mas, né, existe também os centros de ajuda, né, para as pessoas procurarem se libertar do álcool. O consumo de álcool em excesso gera necessidade de tratamento médico, pois a pessoa corre o risco de morte. Aí vem o fumo. Comparados com os não fumantes, os fumantes têm cerca de 20 a 30 vezes mais risco de desenvolver câncer no pulmão. Então, as substâncias tóxicas contidas no cigarro afetam muitos órgãos além dos pulmões, já que passam para o sangue e chegam aos vários sistemas do corpo humano. Então, é terrível também, não é, gente? O fumo é uma droga lícita, né? Qualquer uma pessoa pode comprar, claro que a partir dos 18 anos, mas ele também faz muito mal à nossa saúde. O cigarro destrói células do sistema respiratório, presentes no nariz, na traqueia, nos brônquios e nos bronquíolos, que são encarregadas de filtrar e eliminar as impurezas do ar. Então, o fumante costuma produzir muito muco, que é uma secreção viscosa, o que dificulta a passagem de ar e provoca a tosse. Não sei se vocês já observaram, né? Se conhece alguém, mas geralmente as pessoas que fumam, aí tosse bastante, até tem crises, né, de falta de ar. E imagine agora como está sendo difícil para essas pessoas, hein? Porque a pandemia está aí, o coronavírus causando muita falta de ar. Então, imagine que problema, né, para quem fuma. E a preocupação, né, que às vezes qualquer tossida ou falta de ar já pode estar achando, né, que está de Covid. Os brônquios podem inflamar e os alvéolos pulmonares podem ser destruídos, causando a doença conhecida como enfisema. Então, com isso, cada vez menos oxigênio é absorvido pelos pulmões e a pessoa tem falta de ar, respirando com dificuldade. Em resumo, apesar de inicialmente a pessoa se sentir bem, o consumo de drogas é uma agressão a todo o organismo. Além dos danos físicos à saúde, as drogas prejudicam o desenvolvimento da personalidade, a aprendizagem, o desempenho profissional, o relacionamento com outras pessoas e a capacidade de enfrentar os problemas do cotidiano. Gente, agora nós vamos aqui para a nossa atividade, né, que fica aí logo em seguida. Ainda na página 144, né, nós vamos fazer da questão 7 à questão 10. Vamos lá? Olha, questão 7 já está falando sobre o álcool. O álcool é a droga mais consumida no mundo e é legalizado na maioria dos países para pessoas maiores de idade. No Brasil, pessoas com mais de 18 anos podem consumir bebida alcoólica, desde que não dirijam depois de beber. De acordo com o que você estudou nesse capítulo, explique por que é muito perigoso dirigir depois de consumir álcool. Que foi que nós acabamos de ver, gente. Quando a pessoa consome álcool, os reflexos ficam lentos, né? Dá sonolência, né? Os movimentos vão ficando lentos. Então, imagine alguém dirigir dessa forma. Não é? Não é um perigo? Acaba a pessoa dentro de um carro ou de uma moto, ou pilotando uma moto, faz deles uma arma, não é? Porque coitado de quem passar pela frente, né? Mas vocês podem responder aí, tá certo? No caderno de vocês. Fica ao seu critério, mas eu vou dar a ideia aqui. Quando a pessoa consome bebidas alcoólicas, a concentração dessa droga no sangue aumenta, inibindo os centros nervosos que controlam o raciocínio. Tá tudo lá no nosso livro, certo? Os reflexos e a coordenação motora. O álcool também pode provocar sonolência. Além dos motoristas, os pedestres e condutores de veículos não automotores, né, também comprometem a segurança no trânsito se estiverem sob efeito de álcool. Às vezes você não está dirigindo um carro, mas imagine você
alguém, né? Alguém bêbado no meio da rua, cambaleando. Aí também pode estar causando, né? Um acidente, ou de bicicleta, tanto faz. Então, essa situação, o álcool para todo mundo, ele pode provocar acidentes. Então, vai ser difícil para qualquer um, né? A questão 8. Quando encostamos acidentalmente a mão em um objeto muito quente, imediatamente a retiramos. No caderno indica a afirmativa falsa em relação a essa situação. Vocês lembram que tem uns atos aí que são rapidinhos, que mesmo antes da informação chegar ao encéfalo, né, ela vai até a medula, que é mais rápido, e a gente acaba fazendo, né, um movimento bem rápido. Antes mesmo de sentir a dor, a gente já está fazendo aquele movimento. Então, vamos ver isso aqui. Então, vamos às alternativas. Trata-se de um ato reflexo. Nós vamos marcar apenas a afirmativa falsa, certo? Trata-se de um ato reflexo. Verdade ou falso? Verdade, não é? A letra B. O neurônio sensorial enviou um impulso nervoso para a medula espinal. Verdade ou falso? Lembram que é mais próximo, né? É mais rápido chegar na medula espinal do que no encéfalo, não é? Letra C. O neurônio motor enviou um impulso nervoso para os músculos flexores do antebraço. Certo? E a última alternativa. Ocorreu uma ação voluntária controlada pelo cérebro. Então, tá na cara, né, que a resposta errada é a letra D, não é? A afirmativa errada. Esse movimento não é controlado pelo cérebro, também não é uma ação voluntária, não é? É um ato reflexo e é controlado justamente pela medula espinal. Aí vamos mais a outra questão, é até a questão 10. Vamos lá. As drogas são capazes de alterar a comunicação entre os neurônios, mesmo sem atuar no corpo celular do neurônio. Explique de que forma elas podem provocar essas alterações. Vamos aí, gente. Foi o que nós entendemos. As drogas, né, elas modificam a ação dos neurotransmissores, alterando a transmissão dos impulsos nervosos. Então, é bem simples. E a questão 10, por que o uso de drogas deve ser evitado, mesmo no caso daquelas que são legalizadas para maiores de 18 anos? Nós já vimos que todas as drogas fazem algum efeito, né, sobre o nosso corpo. Então, mesmo que sejam lícitas ou ilícitas, todas elas provocam mal-estar. Todas elas podem nos prejudicar, né, podem nos levar à morte. Então, é mais do que claro, né, que nós devemos evitar. Não importa se a lei permite ou não permite, todas elas podem nos prejudicar, podem nos causar mal. Então, vocês podem responder aí, a questão 10. As drogas, né, incluindo o cigarro e o álcool, né, que são liberados, né, gente, devem ser evitadas, porque apesar de poderem causar sensações de bem-estar imediatos, né, quem está usando está achando que está bom, vai gostar, vai se sentir bem, mas não fica só aí, não é? Elas podem ter consequências negativas para todo o organismo. Entre efeitos estão o cansaço, o medo, a depressão, problemas de memória, dificuldade de concentração e de aprendizagem, olha, tudo coisa ruim, tudo que ninguém quer. Incapacidade de reagir em uma emergência. Então, são sensações péssimas. Quem é que quer ficar assim, dessa forma, né? Com cansaço, com medo, com depressão? Ninguém. O cérebro pode ser afetado permanentemente, então pode causar um dano ao cérebro de nunca mais ter cura, gente, nunca mais voltar, né? O cérebro ficar normal. Comprometendo a memória, a atenção, a concentração, a capacidade de raciocínio. Então, uma série de problemas que podem danificar a vida da pessoa para sempre. Então, não é melhor evitar? Se eu já sei que aquilo ali pode me trazer mal, é melhor passar bem longe, não é isso? Então, gente, respondemos, né, até a questão 10, das 7 a 10. Espero que vocês tenham acompanhado. E vamos ficar por aqui, né, nossa aula agora. Nós falamos sobre o sistema nervoso. Na aula anterior, falamos da organização do sistema nervoso, né, o encéfalo, a medula espinal, que formam o sistema nervoso central, e os nervos que formam o sistema nervoso periférico. Os nervos, eles distribuem no nosso corpo, né, todas as informações. E
Falamos também sobre a medula, dos cuidados, né? Os cuidados com o sistema nervoso, que podem afetar todo o nosso corpo, inclusive na parte da coluna, né? Que a medula fica na coluna, fica protegida pelos ossos, pelas vértebras da coluna. Então, dependendo do lugar onde ocorreu uma lesão, a pessoa pode ficar com membros paralisados, com o corpo todo paralisado, né? Tetraplégico, paraplégico, depender do local onde aconteça. Nós vimos também do uso de substâncias psicoativas sobre o nosso corpo, né? O que é que pode acontecer, o que é que pode nos causar, né? Sensação de bem-estar por alguns instantes, mas logo após não vai, as consequências, né, serão ruins. Também da dependência, né? A pessoa que vai fazer uso de alguma substância dessa acha que pode usar uma vez e não usar mais, ou quando quiser, aí acaba se tornando dependente e vai querer sempre usar mais, né? Então, assim, é uma série de problemas. Espero que vocês tenham compreendido, né? Na próxima aula nós teremos assunto novo, hein? Então, fiquem ligadinhos aí, tenham todos uma excelente semana e fiquem com Deus.